o nosso cérebro, ele é neuroplástico, né? Já viram falar em neuroplasticidade. Então você tem que usar um pensamento criativo, novo, inédito, para que você consiga trazer esse alto potencial cognitivo aí dentro de você e você gerar uma nova ação diferente do que você já gera nos dias a dia, no teu dia a dia, né? Quando você está no automático. E por que que a gente tem que fazer isso? Por que que a gente tem que pegar nesses primeiros 10 minutinhos do dia e já ter uma nova ideia, uma nova cognição ali? Porque ainda a nossa glicose, que é fonte de energia, ela não foi usada ainda. Então, ela é fonte de energia para o pensamento. E aí você começa a fazer aproveitamento da sua fonte de energia. E você pode falar assim, mas para o meu negócio, o que eu gostaria para o meu negócio? Para o meu negócio eu quero X coisa. Eu quero hoje visitar tais clientes, eu quero hoje vender tanto. Então você começa a ter novas ideias, pensamentos inéditos, mandando essas informações para sua mente já nos primeiros minutos que você acorda, sem se desviar, que você aproveita ainda mais esse momento para você alavancar os seus negócios ou qualquer área da sua vida. Agora eu vou dar um exemplo prático em um relacionamento, por exemplo. O que você faria nos primeiros 5, 10 minutos é pensar, né, trazer ali uma nova cognição para o seu cérebro, uma nova informação. O que eu vou querer para o meu relacionamento hoje? O que eu gostaria para o meu relacionamento hoje? Então você vai criando e você vai pensando, eu quero mandar uma mensagem diferente para minha esposa, para o meu esposo, eu quero convidá-lo para jantar, eu vou falar lá com a minha sogra para ficar com as crianças e eu quero sair no momento, eu e ela só, olhar no olho, sei lá. Você vai criar algumas coisas nesse aspecto, seja ele em qualquer área da vida, seja negócio, seja relacionamento, mas você vai já criar essa cognição logo de manhã. Por quê? Porque senão nós acabamos fazendo o quê? Acabamos o dia em pizza ou em Netflix, como as pessoas falam, que é o que é mais trivial. Por quê? Porque a vida ela vai passando e você vai só virando um Ctrl+C, um Ctrl+V, um Ctrl+C, um Ctrl+V. Parece que você viveu 10 anos, mas você viveu o mesmo ano e repetiu 10 vezes, mais ou menos assim. Então, se a gente não tomar esse posicionamento logo que a gente acorda, a gente também deixa a vida nos engolir. O dia a dia está ali nos enterrando. A gente está no piloto automático. Então, produtividade, ele tem a ver com essas atitudes que eu estou falando aqui para vocês. Então, às vezes parece que eu estou sendo produtiva ou produtivo, mas se a gente for olhar bem ao fundo, a gente está sendo improdutiva, porque eu estou só apagando fogo, eu estou só fazendo tarefas. Por isso que a gente se sente muito cansada no final do dia e você olha e se fala, meu Deus, eu fiz tanta coisa hoje, mas na verdade só apaguei fogo, só fiz isso. Por quê? Porque o que realmente era para ser feito, o que era para ser produtivo, você não conseguiu fazer. E isso a gente tem que olhar para nossas equipes de trabalho, né? Porque as nossas equipes de trabalho, às vezes, elas fazem aquilo que precisa ser feito porque elas precisam mostrar grandes tarefas, volume de tarefa feito. Mas não quer dizer que ela realmente olhou e fez algo de forma profunda. Porque uma das coisas que tira o foco da produtividade é esse comando também da nossa mente. Quer ver? Lembrei agora desse comando que a pessoa diz assim, eu gostaria muito de fazer uma atividade física. Queria muito fazer uma atividade física. Mas hoje eu acho que eu tô muito cansada. Aí você fala assim, mas eu não tô muito feliz com o meu corpo. Eu tenho que fazer tal coisa, mas eu preciso fazer X coisa. Mas, gente, quando que eu vou fazer isso? Preciso fazer aula de inglês. Eu preciso ir comer melhor. O que acontece com o nosso cérebro? Você deixa laços abertos, caixinhas abertas para ele. Aí você fala, mas eu queria muito crescer profissionalmente. Eu gostaria de me sentir mais útil na vida. Eu já tinha isso. Tudo isso são laços abertos. Tudo isso. Mas seja lá, meu Deus, eu tenho que comprar a comida pro cachorro. Meu Deus, eu tenho que comprar uma lâmpada. Agora eu me lembrei aqui. Eu tenho que comprar uma lâmpada que queimou aqui em casa. O que é isso? Você deixa laços abertos, deixa caixinhas abertas. E o seu cérebro, ele tem algo que se chama necessidade de conclusão cognitiva. Porque senão ele entende que você precisa de mais laços abertos.
Então, tudo aquilo que está aberto aí na sua vida, tudo aquilo que está aberto e não está concluído, você vai gastando uma energia enorme com ele. Então, você precisa entender duas coisas, que eu preciso fechar o máximo de laços, de caixinhas abertas que eu deixo, para não gastar essa energia, porque ele fica aberto e o cérebro fica gastando energia. Então, esses laços abertos, ele começa a ficar confuso e ele libera para sua mente uma sobrecarga. E aí você se sente cansada, porque ele está gastando energia porque você não fechou aquilo ainda. Mas e aonde que está o segredo aqui? Está num lápis, gente. Está aqui, ó, num pequeno lápis. A gente chama isso que para liberar e para concluir, o nosso cérebro precisa que a gente anote e que a gente vai dando um check, né? Então, mas precisa tornar isso visível para você. Porque enquanto ele está invisível, que ele está só na nossa mente, ele vai fazendo o quê? Ele vai fazendo loopings frequentes o tempo inteiro na sua mente. Você lembra agora, lembra amanhã, lembra de tarde, lembra de novo. E você vai lembrando. E essa tarefa ela vai ficando em aberto, esse laço vai ficando em aberto. Então, pode ser pequenas coisas, pode ser grandes coisas, pode ser grandes projetos, grandes problemas, pequenos problemas. Você precisa liberar essas coisas da sua mente. Porque tudo isso te chama atenção, tudo isso te gera energia, te gera cansaço. Não tem dinheiro que pague isso, porque você vai vendo, o cérebro, ele vai, inclusive, a tua frequência vai melhorando e ele vai mandando situações favoráveis para você concluir essas coisas que estão anotadas, porque daí a gente nem está entrando na física quântica aqui. Escrever à noite, ótimo, maravilhoso, porque eu posso elencar tudo que eu tenho para fazer à noite e no outro dia eu vou completando com micro tarefas e eu vou olhando e eu inclusive coloco, para fazer de manhã, de tarde ou de noite essa tarefa. E eu vou colocando MTN, cada uma das tarefas eu coloco no final, porque daí tudo que tem M, eu falo, isso aqui eu tenho que fazer hoje de manhã. Então, esse tipo de coisa faz com que a gente aumente a nossa capacidade, o nosso ânimo, a nossa vontade de levantar e não se sentir cansada. É muito interessante isso, né? Mas eu estou estudando muito sobre neurociência, sobre a produtividade, sobre como nós agimos, porque nós não conseguimos as nossas metas, nossos sonhos, e tudo isso tem a ver com produtividade, com gestão de tempo. E quanto mais eu aprendo sobre isso, mais eu percebo que realmente, ainda mais eu, gente, que era dona de padaria, você imagina o quanto eu me sentia produtiva, o quanto eu fazia de coisas. Mas hoje eu vejo que eu era tão operacional, eu fazia tanta tarefa, que se eu tivesse esse conhecimento que eu tenho agora, eu teria talvez hoje 4, 5 padarias. Então, quando eu falo que o conhecimento é tudo na nossa vida e que a gente vira uma chave, que a gente só cresce, a gente só e só tem um sucesso relativo ao nosso nível de conhecimento, isso é uma verdade pura. Quanto mais eu tenho um nível de conhecimento, mais eu tenho um nível de prosperidade, de avanço na vida, tanto nos meus negócios quanto na vida pessoal, porque ele é que faz você ir para outro patamar. Mas eu não tinha esse conhecimento. Então, eu vivia trabalhando igual uma doida, me sentia cansada, exausta todos os dias, a ponto de desistir do negócio, porque aquilo não era vida, dia e noite. Mas tem como você ser produtiva. Então, eu achava que eu estava sendo produtiva, na verdade, eu estava sendo improdutiva.